Irmãos, continuando, né? Eu vou falar agora sobre... Eu vou dar alguns versos aqui, né? Que vão trazer realidade desses serviços, do sacrifício contínuo, né? Da tarde e da manhã. Daniel, capítulo 8, verso 14, vai falar algo muito interessante. Esses versos aqui, irmãos, eles vão trazer realidades espirituais dessa adoração que Deus quer, né? Trazendo revelações, né, desses símbolos ritualísticos, né, do antigo pacto, do sacrifício da manhã e da tarde, coisas que são aplicáveis em nossas vidas, entendeu? Vou ler aqui Daniel, verso aqui em Daniel capítulo 9, tem o capítulo 8 também, verso 14, que fala das 2.300 tardes e manhãs, que são coisas em relação aos últimos dias, né? Aponta para a última semana de Daniel, aponta para os últimos 7 anos, né? Estamos muito perto. Fala das 2.300 tardes e manhãs. Quando fala tardes e manhãs, fala de sacrifício, né? Sacrifício da tarde e da manhã, né? Associa a esse assunto. Aí diz assim, e o santuário será purificado, ou seja, depois de 2.300 tardes e manhãs, com esses sacrifícios contínuos sendo feitos, o santuário seria purificado, né? Está relacionado às semanas proféticas de Daniel, enfim, né? Não vou entrar nesse daqui não, mas no capítulo 9, por exemplo, verso 21, ele vai falar assim: estando eu ainda falando na oração, e estava orando, Daniel, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, que são as 3 horas da tarde, às 15 horas, no sacrifício da tarde, o anjo Gabriel tocou em Daniel e queria trazer algo para ele, uma revelação dos céus para ele. Aonde? Na hora do sacrifício da tarde. E o que ele estava fazendo? Ele estava orando. Ele estava acendendo incenso. Como sacerdote, ele estava acendendo incenso. E na hora do sacrifício da tarde, o anjo Gabriel veio e tocou em Daniel. Poderoso isso, né? Se você for lá em Atos também, Atos capítulo 3 ou 4, texto que você conhece, quando Pedro e João, eles vão subir ao templo chamado Formosa, a fim de o quê? De orar, né? E no texto diz que eles iam, que horas? A hora nona. A hora nona aponta para as 3 horas da tarde, né? Porque Israel, 6 horas da manhã começa. 6 horas da manhã começa a contagem do dia. Então na hora nona é a hora do sacrifício da tarde. No sacrifício da tarde, nesse horário, Pedro e João subiram ao templo chamado Formosa, a fim de orar, né? Então você vê essas conexões, né? Esses significados espirituais assim profundos. Não que a gente tenha que considerar só o horário de 3 horas ou de 9 horas da manhã. Mas você vê que o Senhor está nos despertando, está trazendo para a gente um entendimento acerca desses sacrifícios, né? Que recorriam no tempo da antiga aliança. E você vê também que Pedro, né, quando chegou no templo, você vê um homem coxo ali, né? Disse para Pedro: me dá um ouro e uma prata aí, dá algo aí para a gente poder comer. Pedro falou assim: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, né? Então, são coisas assim profundas, irmãos. Vou ver em Esdras aqui. Só achar só um minutinho, Esdras. Esdras também teve essa experiência. Esdras, olha só. Capítulo 3, verso 3. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde, né? Conforme a palavra do Senhor, conforme a lei que determinava assim, né? Capítulo 9, verso 4. Então se juntaram a mim todos os que
temiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativeiros. Porém eu permaneci sentado, atônico, até ao sacrifício da tarde. Ou seja, ali permaneceu Esdras. Ele permaneceu sentado, ele não comeu nem bebeu nada, ele ficou ali sentado ali até o horário do sacrifício da tarde, ou seja, até as 3 da tarde. Verso 5: e perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, ou seja, ele estava ali aflito no chão, sabe, gemendo, chorando. Mas perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos ao Senhor meu Deus. Né? Poderoso, né? Ele teve uma experiência com o Senhor. Tem outros textos aqui que são textos maiores que eu não vou ler para poder não passar muito o tempo. Mas olha, irmãos, o altar do incenso apronta para a oração, né? E o incenso ele tinha que ser queimado, né? Para que depois do incenso queimado, o sacerdote ele acendesse as lâmpadas. Ou seja, ele não podia acender as lâmpadas sem que antes ele queimasse o incenso. Isso é interessante demais. Ou seja, primeiro queima o incenso, depois acende as lâmpadas. E por que as lâmpadas têm que ser acesas? As lâmpadas, irmãos, elas traziam iluminação. As lâmpadas traziam iluminação. As lâmpadas faziam que você pudesse enxergar as coisas. As lâmpadas traziam discernimento, sabedoria, entendimento, visão, né? Então, as lâmpadas tinham que ser acesas, mas antes das lâmpadas serem acesas, a ordenança de Deus era o quê? Era que queimasse o incenso. Você consegue entender algo aí? Nós precisamos o quê? Queimar o incenso, ou seja, ter uma vida de oração. Precisamos orar intensamente. E quando oramos intensamente, acendemos o quê? Acendemos a lâmpada. Como que vem o azeite, por exemplo? Porque na lâmpada, o sacerdote ele tinha que colocar azeite nos cubos do candelabro. Porque o que sustentava o fogo aceso era o azeite. Certo? Então você vê o que? Você vê que o que produz o azeite? Que aponta para a unção do Espírito Santo. O que produz o azeite é o que? A nossa vida intensa com o Senhor, de oração, de busca. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos dedicamos ao Senhor. A oração, na verdade, é a base dessas coisas, né? Temos que viver uma vida de oração para que nós possamos ter uma vida de vitória contra a carne, contra o pecado, né? E assim as lâmpadas elas são acesas, e assim o azeite é produzido, e assim a unção do Espírito Santo ela flui, e assim nós temos o candelabro aceso. Só que eu não vou falar muito do candelabro, porque eu quero falar do candelabro no próximo vídeo. Eu vou falar sobre as 2 testemunhas, sobre as 10 virgens, né? Aí vão abrir um pouco mais a questão do candelabro. Mas só que tinha que acender o incenso, irmãos. Tinha que acender o incenso. Tinha que queimar o incenso, né? Para poder preparar as lâmpadas, para poder colocar o azeite nas lâmpadas. O sacerdote ele não podia ir mexer nas lâmpadas sem que antes ele acendesse o incenso, né? Então nós temos que acender o incenso. Só que nós temos que manter o altar do holocausto aceso, porque está uma ordenança que esse fogo não pode se apagar, ele tem que arder continuamente. O altar do holocausto, o fogo ardendo continuamente, queimando a gordura. Aí aqui está o altar de incenso, né? A gente acendendo o incenso e queimando o incenso. Aqui está a menorá, aqui está o candelabro, que tem que colocar o azeite. Irmãos, nós estamos aí, ó, tantas coisas profundas para nós pegarmos e atribuirmos em nossas vidas. Deus ele quer uma adoração agradável. Deus ele quer ser adorado. E não vamos adorar ele somente com cânticos, somente com louvores, não.
Evidentemente que ele se agrada de louvores, mas o louvor tem que ser acompanhado de quê? Tem que ser acompanhado do sacrifício espiritual, tem que ser acompanhado da oração, tem que ser acompanhado da luta contra a carne, tem que ser acompanhado da renúncia do pecado, tem que ser acompanhado do amor a Cristo, o amor intenso por Cristo. Porque essas coisas nós fazemos por quê? Porque nós amamos a Cristo. O amor a Cristo nos faz lutar contra essas coisas, nos faz praticar essas coisas. O amor a Cristo, o amor ao Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5 diz que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. O amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Então nós amamos a Deus. Quem acompanhou os últimos estudos e eu falando sobre os mandamentos que o Senhor quer que pague o nosso coração, né? Os mandamentos vão estar aqui dentro, e assim vamos conseguir cumprir os mandamentos. Cumprimos através disso, do amor. O amor de Deus vem em nossos corações, e assim nós conseguimos cumprir os mandamentos do Senhor em nosso coração, brigando contra a carne, lutando contra a carne. Até porque esses dois assuntos, aqueles vídeos que eu falei, o estudo que eu falei sobre lutar contra a carne, andar em espírito, está associado a essa adoração aqui. A essa adoração aqui que o Senhor requer de nós. Nós somos sacerdotes, somos o templo, somos o próprio sacrifício que nós mesmos oferecemos. Olha que coisa reveladora, coisa profunda que nós temos aqui. Nós estamos entregues à morte todos os dias, somos o sacrifício do Senhor. Então você tem que ler Levíticos, você tem que ler Êxodo, você tem que ler Deuteronômio. Você vai ver coisas muito boas ali, irmãos. Tem que ler isso daí. Você tem que passar em Zacarias, Malaquias e ver esse sacrifício que Deus não estava aceitando, os animais com defeitos. Tudo isso daí é de suma importância. E outra coisa para terminar, se você estudar Daniel, sobre o anticristo na figura do chifre pequeno em Daniel, você vai ver que o anticristo ele vai fazer o quê? Nos últimos anos da Terra, né? Nos últimos 3 anos e meio, o anticristo vai fazer o quê? Vai fazer cessar o sacrifício contínuo. O anticristo ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo. Daqui a pouco, né? Estamos quase entrando lá, irmãos. Eu também vou fazer um estudo daqui a pouco sobre isso. Mas o anticristo vai fazer cessar e vai terminar o sacrifício contínuo. Porque na lei de Deus manda que no templo não cesse o sacrifício contínuo. Só que o anticristo ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo. Esse sacrifício contínuo hoje está em nós. Nós temos que oferecer ao Senhor esse sacrifício contínuo como culto racional. Mas só que o anticristo ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo na grande tribulação. Quem sabe mais pra frente a gente até faz um vídeo falando só sobre isso daqui, né? Um vídeo mais ampliado. Mas eu vou falando só um pouquinho aqui agora só. Então, olha só a importância do sacrifício contínuo, como isso agrada a Deus, a tal ponto de o anticristo vir e querer cessar. Porque quando fala isso, ele não está falando que o anticristo vai querer cessar o sacrifício contínuo no terceiro templo lá em Jerusalém que vão fazer. Não. Pode até ser que ele cesse o sacrifício contínuo lá. Só que o objetivo dele é fazer cessar o sacrifício contínuo na igreja. Parando nossa oração, nossa fé, nossa luta contra a carne. A gente vai parar de... Ele vai tentar fazer a gente parar de acender o incenso. A gente não mais acender as lâmpadas, para a gente não enxergar mais. Porque Jesus falou o quê? A Bíblia diz que nós temos que vigiar, né? Nesses dias vigiar. Vigiem. Porque porque o Senhor vem como ladrão da noite. Temos que vigiar, temos que estar atento. As virgens, né? As 10 virgens tiveram que vigiar. E para você vigiar, tem que ter as lâmpadas acesas. Então o anticristo vai tentar fazer cessar o sacrifício contínuo, irmãos. Olha a importância desse sacrifício contínuo espiritual. Você tem que entender o que é isso. Eu tenho que entender o que é isso. Para que nós possamos render uma adoração agradável ao Senhor. Então eu deixo só isso daqui, irmãos, né? Vamos fluir nessa palavra aí, vamos estudar esses textos
e vamos ser edificados em nome do Senhor Jesus.